Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a aula sobre morfologia. É aqui que nós vamos fazer uma revisão geral de forma intensiva para todas as classes gramaticais. Você sabe que você já estudou português, que a gramática se divide em classificação em análise morfológica, que eu trabalho as 10 classes gramaticais, chamando-as de substantivo, adjetivo, numeral e por aí vai. Essas 10 classes gramaticais atuam na sintaxe, que quer dizer posição. O sujeito, o predicado, o objeto direto, os tipos de sujeito e por aí vai. Morfologia é um tipo de análise, sintaxe é um outro tipo de análise. Como a gente está fazendo aqui um curso intensivo para a banca IDECAM, compreende a nós que façamos uma revisão geral ao que a banca cobra, aos principais elementos cobrados pela banca IDECAM. Então, nessa aula 14, que a gente intitulou como PANA, eu vou falar sobre os determinantes do substantivo. Pense bem, analise bem esse nome, porque a banca IDECAM utiliza essa nomenclatura, determinante. O determinante PANA, os elementos que estão em torno de um núcleo. Vamos copiar uma frase, gente? Eu coloquei aí no material de vocês o artigo, o numeral, falando um pouco sobre todos eles. Eu não vou me deter aqui a fazer essa leitura de todas essas classes. Eu vou esperar que você leia e, sempre que possível, recorra a ela para fazer algumas consultas. Vou precisar também do auxílio do seu caderno, que eu vou colocar frases que não estão na apostila, que você precisa copiar para analisar junto comigo, tá bom? Como eu disse para vocês, o PANA são os 4 determinantes do substantivo. O P de pronome, o A de artigo, o N de numeral e o A de adjetivo. Essas 4 classes gramaticais ficam em torno do substantivo como se fosse um planeta. Eu fiz até um desenho aí, né, mostrando o plano, o pronome, o numeral, o adjetivo, o artigo e em torno deles, né, o do meio, nós temos o Sol, que é o substantivo representado pelo substantivo, porque ele é um núcleo, igual ao Sol no sistema solar. O Sol é o núcleo e outros planetas dependem dele para sobreviver. Se você fizer essa analogia, você vai entender bem a função de um substantivo e dos seus satélites, que são o PANA. Vamos começar com a primeira frase que eu vou colocar aqui para você entender bem essa relação. Por exemplo, as suas duas tias educadas compraram cebola. Pensa comigo nessa frase aqui, ó. Vou colocar assim, as suas duas tias educadas morreram. Eu adoro o verbo morrer, porque eu posso encerrar a frase sem nenhum problema. Morreu, acabou, parou por aí. Veja que eu tenho aqui um artigo que aponta sempre para o substantivo tia. Tia é um substantivo porque ele é a parte mais importante. Ele é o núcleo de um elemento nominal. Tia é o substantivo e o artigo aponta para ela. Esse as é um artigo. Qual é a função de um artigo que a gente chama de definido? Ele aponta para um substantivo, essa é a sua função, é isso mesmo, apontar para um substantivo determinando o gênero e o seu número. O gênero feminino por ser a e o número plural por ser as. O S é o determinante de plural. Qual é a função de um artigo? Determinar o seu substantivo. Você pode conferir na apostila de vocês aí que eu tenho 2 tipos de artigo, os definidos e os indefinidos. Os indefinidos indefinem, é sinônimo de qualquer. Daqui a pouco eu mostro um exemplo de artigos indefinidos. Portanto, já passei a função de um artigo. Suas é um dos pronomes. Suas é um pronome, o que, gente? Que indica posse. Pronome possessivo. Beleza?
pode olhar lá na página 117, que eu tenho aí uma grade falando sobre todos os pronomes. Sempre que você estiver analisando o pronome, isso acontece com o pronome e o numeral, os pronomes possuem uma segunda função. Ele possui um nome, que é pronome possessivo, pronome oblíquo, pronome reto, pronome, demonstrativo. Só que ele possui uma segunda classificação, que seria pronome substantivo ou pronome adjetivo. Vitor, o que seria isso? Veja, a palavra sua está ao lado do seu núcleo, que é substantivo. A ele nós damos o nome de pronome adjetivo. Veja que aqui eu não tenho um adjetivo, eu tenho apenas um pronome na função de adjetivo. É a função dele que é adjetiva, tá bom? Geralmente a Banca IDECAMP procura isso, a função de um pronome. Ela possui uma função adjetiva por estar ao lado do seu referente. Um pronome que não estivesse ao lado do seu referente, ele seria pronome substantivo. Como assim, Vitor? Vou dizer agora, ó. Ele saiu. Ele saiu. Quem foi que saiu? Ele. Você sabe que o ele é um pronome do caso reto e ele não está ao lado de nenhum substantivo, porque ele é o próprio substantivo. Os pronomes do caso reto sempre são pronomes substantivos porque eles substituem o substantivo. Eles não ficam ao lado, eles são o próprio substantivo. Então, como é que eu classificaria esse ele aqui? Pronome reto, aí eu coloco um parêntese, substantivo. Pronome reto, substantivo. Deu para entender isso aqui? A diferença de um pronome adjetivo para um pronome substantivo? Deu, né? Duas é um numeral. Qual é a função de um numeral? Gente, é um pronome possessivo porque indica posse, tá? Esse é um numeral que é chamado de numeral cardinal. O que seria um numeral cardinal? Decora essas duas primeiras, ordinal e cardinal. Um numeral ordinal, ele expressa a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, a ordem de determinado substantivo. Quando não for ordinal, ele vai ser cardinal. Tá bom? Só decorar o ordinal que em oposição tu faz o cardinal. Ordinal, 1, 2, 3, 4 e cardinal 1, 2, 3, 4 e ordinal primeiro, segundo, terceiro. Lembra bem, ordinal, ordem. Aí eu tenho os outros que estão na apostila de vocês, que são os fracionários, que indicam a fração, um quarto, um terço, e os multiplicativos, o dobro, o triplo. Mas os mais comuns são cardinal e ordinal. Tia é o núcleo, nós temos um substantivo comum aqui, e esse que é uma maravilha. Eu tenho educadas, que é um adjetivo. E eu preciso aprender três funções básicas de um adjetivo. Você pode acompanhar virando a página aí. Deixa eu procurar aqui. Está lá na página 118, lá no finalzinho, diz o seguinte: determina estado, qualidade ou característica. O adjetivo sempre vai expressar estado, qualidade ou característica. Qualquer elemento que expresse isso é um adjetivo. Vitor, e o advérbio de modo? É uma outra questão que daqui a pouco eu explico, tá bom? Nesse caso, educada está expressando o quê? Uma qualificação. Portanto, é um adjetivo. Pessoal, lembre bem, para ser adjetivo, ele tem que fazer plural. Eu já fui aqui de adjetivo porque está no plural. Lembre-se disso. Vitor, se tivesse um singular, pluralize a frase para você ter uma certeza. O adjetivo é uma classe variável. Para que você não confunda com o advérbio, é só passar para o plural e verificar essa possibilidade.
Então, você consegue ver que eu tenho aqui os elementos do pana, todos ao redor da palavra tia. Tia é o núcleo e o pana são os determinantes que dependem dele para existir. Te mostrei aqui uma visão geral do pana. Vou colocar mais frases para que possamos analisar uma a uma. Vamos lá? Faz uma pausa aí no seu computador, copia as frases para você analisar comigo, viu? Faz uma pausa aí, vai, ó. Fez, né? Copiou, vamos agora aqui, ó. Aqueles comerciantes ali compraram 300 quilos de açúcar. Aqueles está apontando para comerciantes e a gente tem aqui, esse A é junto, viu, gente? É porque ficou um pouquinho separado. Eu tenho aqui um pronome demonstrativo, tá bom? Esse pronome demonstrativo podia ter uma função substantiva, se ele viesse sozinho, tipo, quem? Aí eu digo, aqueles. Quando eu disse apenas aqueles, ele é um pronome substantivo. Se estiver ao lado de um substantivo, como é o caso, eu tenho aqui uma função adjetiva. É uma função adjetiva, não é que ele seja um adjetivo. Uma outra coisa que você precisa saber é decorar os pronomes demonstrativos. Você consegue ver aí do outro lado da apostila de vocês, na 118, que eu coloquei lá, gente, os pronomes demonstrativos que você precisa conhecer. Este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, isso, tá bom? Os pronomes indefinidos, que eu fiz uma lista enorme para você decorar. Os pronomes relativos, eu não vou perder meu tempo lendo isso aqui. Mesmo porque você conhece muitos desses pronomes. Eu só vou classificar aqui e fazer um apontamento para a apostila de vocês. Comerciantes é o meu núcleo, é o meu substantivo comum. Ali não se liga à palavra comerciante. Ali estabelece uma ideia de lugar e é um advérbio. É muito importante que você saiba disso, candidato. Nem tudo que der ideia de lugar vai ser um advérbio, não. Para ser um advérbio, ele tem que completar a classe do ava. Lembre-se bem disso. Para ser advérbio, tem que classificar o ava. O que é o ava aqui? É um adjetivo, é um verbo, é um outro advérbio. Advérbio. Os advérbios só completam 3 classes gramaticais. O A de adjetivo, o V de verbo e o A de outro advérbio. Então, os advérbios completam apenas classes do ava. O ali se refere onde compraram. Ali. Esse ali se liga ao verbo comprar. É por isso que ele é um advérbio. Se esse ali se referisse a comerciante, ó, não poderia. Lembre-se do pana. O pana completa os substantivos. O advérbio não faz parte do pana não, viu? Fique ligado nisso. Ali, portanto, eu tenho um advérbio de quê, gente? De lugar. Posso dizer ali, cá, acolá. São todos advérbios, tá bom? Compraram é o meu verbo. Aí eu tenho aqui 300 quilos de açúcar. Você sabe que 300 é o que, gente? 300 é um numeral. Como não indica ordem, ele vai ser um numeral cardinal. Não indica fração, né? nem os multiplicativos, o dobro, o triplo. Quilos é o meu núcleo, é o meu substantivo. E eu tenho um de, que é uma preposição. Eu tenho que decorar as preposições. Quem já é aluno meu de cursos frequentes sabe que eu decorei 10 preposições de, para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por. Eu não coloquei aqui não, né? As preposições, mas anota aí no material de vocês as 5 principais preposições. Porque eu vou falar da preposição na próxima aula, né? Aula 15. Mas anota aí, já se antecipa, no caderno que você copiou aí, faz um box aí ao lado. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor.
eu tenho as principais preposições. De é uma preposição e açúcar é o meu substantivo. Candidato, quase sempre, eu digo aqui que na maioria das vezes, a soma de uma preposição mais um substantivo caracteriza locuções. Lembre-se bem, preposição mais substantivo, na maioria das vezes, caracterizam locuções. Lembrou disso? Preposição mais substantivo geralmente caracterizam locuções. Geralmente locuções adverbiais e locuções adjetivas. Eu tenho que ver a quem ele completa. Se essa junção de preposição mais substantivo completar elementos do ava, adjetivo, verbo, advérbio, eu vou ter aqui uma locução adverbial. Se completar, por exemplo, um substantivo, vai ser uma locução adjetiva. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 300 quilos de açúcar. De açúcar está completando quilos. Você sabe que completa quilos. E quilos é um substantivo. Se eu tenho um elemento preposicionado completando o substantivo, você vai chamar de quê, pessoal? De locução adjetiva. Lembram bem? Elemento preposicionado completando substantivos, locução adjetiva. Gente, sempre que eu tiver uma locução, ela vai possuir o valor de uma unidade. Locuções possuem valor de de unidade. Você pode ver aí que na página, deixa eu ver aqui, na página 119, no 4.2, eu falo aí um pouquinho sobre as locuções adjetivas, né? Céu de estrelas, sala de professores, carinha de anjo, campanha de vacinação, por aí vai. Lembre, locução adjetiva completa apenas substantivos. Algumas advogadas de Juazeiro processaram o dobro de políticos corruptos. Veja, algumas se refere à palavra advogadas, que é o meu núcleo, que é o meu substantivo. Algumas eu vou chamar de pronome indefinido adjetivo. Qual é a função de um pronome indefinido? Você pode conferir na página 118. Aí uma listinha que eu fiz os pronomes indefinidos. Eu tenho que visualizar, cara. Eu tenho que ter hábito de olhar para esses elementos e saber que ali pertencem a essas classes. Eu tenho que decorar isso aqui, senão eu me dou mal lá na sintaxe. Começa a partir de agora. O que é que eu estava falando? Sim, os pronomes indefinidos. Quais são as funções de um pronome indefinido? Geralmente, ele assume uma função semelhante de um numeral, que é enumerar determinados elementos. Enumerar determinados elementos. Então, eu posso pensar com vocês aí, nessa frase aqui, alguma, nenhuma, algumas, nenhuma, continuando, muitos, o muito variável, tá? Que o muito no singular, que não varia, é advérbio. Então, muito, pouco, todo, vários, tantos, quaisquer, são todos eles pronomes indefinidos. Tudo bem? Enumerar de uma forma vaga. Qual seria a diferença aqui, candidato? Eu dizer 20 advogadas. Se eu dissesse 20, aí ele seria um numeral. Note que eu estou enumerando de uma forma definida. Aqui é indefinida. Pronome indefinido. De, você já decorou, é uma preposição e Juazeiro é um substantivo próprio, não é? Ou Juazeiro. Lembrou? Já está começando a fazer as conexões. Preposição mais substantivo geralmente exerce a função de uma locução. Quem é que ele está completando o sentido, gente, de Juazeiro? Completa um substantivo. Aí você vai pensar, nossa, de Juazeiro dá a ideia de lugar, da cidade de Juazeiro do Norte, de lugar vai ser um advérbio de lugar. Mentira! O advérbio só poderá completar elementos do ava. Adjetivo, verbo ou outro advérbio. Não é verdade? Advogadas é um substantivo. Isso aqui não tem condição de ser um advérbio.
muito menos uma locução adverbial. Isso aqui, por completar um substantivo, eu tenho uma locução adjetiva. É bom que você lembre disso, que uma locução adjetiva equivale apenas a um substantivo. Dois elementos se juntam para formar a unidade, para formar um adjetivo. Processaram é o meu verbo, na verdade, daqui a pouco a gente vai estudar o verbo sozinho. O dobro de políticos corruptos. O aponta para o dobro, está apontando para o numeral, não é verdade? O dobro, o triplo de políticos corruptos. Ele aponta para um numeral, que esse numeral é um numeral multiplicativo e ele é um numeral substantivo. Veja, ele está sozinho. Ele não pode apontar para políticos não, tá, gente? Ele se refere a ele, mas não aponta para ele não. Não o acompanha. Esse elemento aqui é que acompanha a expressão dobro. Tá? Ele é um numeral multiplicativo substantivo, porque ele está sozinho ali. O de é uma preposição. Políticos é um substantivo. Corruptos é o adjetivo da palavra políticos. Eu tenho aqui um adjetivo. Preste atenção, candidato, que eu tenho aqui de políticos corruptos, que é um elemento preposicionado. Vitor, esse elemento preposicionado está completando um numeral. Completa um numeral. Só que esse numeral possui uma função substantiva. E se um elemento preposicionado completar, mesmo que seja um numeral, mas que ele possua uma função substantiva, ele vai ser uma locução adjetiva. Gente, esse nome de função substantiva não é à toa, não. Eu tenho locuções que se referem a ele, eles se comportam como verdadeiros substantivos. É um numeral que possui uma função substantiva. Tudo bem? Lembrando que a expressão de políticos corruptos possui apenas uma classificação de adjetivo. Dentro desse adjetivo é que eu possuo as outras estruturas. Você tem que se acostumar a isso, viu? Sintaxe, morfologia, é isso. Uma estrutura que dentro dela existem várias outras. É uma mulher buchuda, né? Uma mulher grávida. Dentro dela tem um outro ser. Está ali uma estrutura, uma mulher grávida. Toda locução é uma mulher grávida. Ali, no caso, é trigêmeos, né? Tem 3 classes ali dentro. Vamos para a próxima, que é: Vossa Excelência vai levá-los ao parlamento ou às ruas? Vossa Excelência é um pronome de tratamento que atualmente está cancelado. O que está em voga nas instituições em cartas oficiais são a venda Vossa Senhoria, beleza? Tá bom? É tanto que na carta oficial não se usa mais isso aqui porque, por força de medida provisória, estão suspensos os pronomes de tratamento. Mas a gente escuta demais. Por exemplo, na CPI da Covid, que a gente está vivendo no ano de 2021, você ouve demais os deputados, os senadores falando em Vossa Excelência, eles utilizando esses pronomes, tá bom? Vossa Excelência, pronome de tratamento. Tratamento. Veja que esse pronome de tratamento possui uma função substantiva. Ele não está ao lado de nenhum outro elemento. Vai levá-los. Quando você vir 2 verbos, um ao lado do outro, eu tenho uma locução. As locuções possuem valor de apenas um verbo, não é verdade? Eu tenho aqui uma locução verbal e a locução verbal pode ser de 2 ou 3 verbos, geralmente é 2, em que o último é chamado de verbo principal e o anterior de verbo auxiliar. Esse los se ligou a esse verbo que está no infinitivo, tá? É porque o R caiu fora. Sempre que um verbo termine em R, S ou Z,
você vai colocar o pronome ló ou lá. Se termina em M ou o som nasal, fica nó ou na. Peguem no, levem na. Se terminar em som nasal, esse lós é um pronome. Pronome oblíquo. Oblíquo átono, né, gente? Pode olhar aí. Vitor, eu não estou encontrando o pronome oblíquo átono. Isso aqui está na página 117. Veja, esse ló lá, na verdade, é o os ou o as, que se juntou a um verbo terminado em R, S ou Z. Porque termina em R, S ou Z. Esse os e esse as vira lós ou las. Pode virar também o nó ou na quando o som for nasal. Por exemplo, eu posso dizer peguem no. Esse nó é um som nasal. Tá bom? Aqui, o som nasal tá aqui, viu? Ok? Estou explicando tudo isso aqui na página 117 que eu falo do ló, do lá, do nó, do na. Ok? Esse ao aqui, vou apagar essa parte de cima aqui porque vocês já fizeram. Para ter mais espaço para classificação. Isso aqui no seu caderno deve ter ficado uma beleza, né? Esse ao aqui é a junção de uma preposição mais um artigo. Duas classes que se juntaram formando uma unidade. Aqui não é chamada de locução. Nós chamamos isso aqui de combinação. A combinação acontece quando duas classes gramaticais se juntam e não existe perda de elementos. Eu falo disso lá nos artigos um pouquinho. A grosso modo é isso. Combinação, duas classes que se juntam e não perde. Por exemplo, eu podia juntar o a mais o relativo onde, formando aonde. Isso aqui seria uma combinação porque não houve perda de elementos. Mas, por exemplo, eu posso juntar o de mais o o e formar dó. Dó é uma contração. Contração, duas classes gramaticais que se juntam e perde elementos. O em mais o o forma o que, gente? Neo? Não, forma nó. O por pode se juntar mais o a e formar o pela. Isso aqui é a junção de uma preposição mais um artigo também. Posso pensar também, gente, na expressão com mais mim. Você não diz ele foi com mim, você diz ele foi comigo. A expressão comigo, que já é cristalizada, não posso separá-las mais, é também uma contração da preposição com mais o mim. Posso pensar em comigo, contigo, com mais ti e consigo, com mais si, ambos com i. E se juntaram e formaram essa contração. Então, contração com perda de elementos, combinação sem perda de elementos. Parlamento, ao parlamento eu tenho um substantivo. O ou é uma conjunção alternativa. Isso aqui você estudou lá na aula de coesão, então você já está por dentro das conjunções. Não precisa colocar tabela de conjunção aqui não. Esse as é uma contração, você já aprendeu isso aqui. A crase é a junção de uma preposição a mais outro a, que geralmente é um artigo. Nesse caso aqui, eu tenho uma preposição mais um artigo. Eu tenho uma contração, porque houve perda de elementos. Sempre que viu o sinal grave aqui, saiba que aqui eu tenho uma contração. E ruas é o meu substantivo. Tudo bem? Pensou aqui? Dá uma olhada aqui que eu vou apagar. Olhando por esse lado, eu não sei como é que você vai organizar isso aqui, viu, gente? Mas deve ter ficado a treva aí no caderno de vocês. Aí é uma responsabilidade de vocês fazerem. Veja, ao parlamento dá a ideia de lugar. Eu pedi que vocês analisassem sempre um elemento preposicionado. Ao parlamento, elemento preposicionado,
e as ruas, elemento preposicionado. Ambas expressões completam um verbo. Vai levá-los onde? Ao parlamento. Completa o verbo levar ou vai levar. Nós temos uma expressão elíptica aqui que se refere também ao verbo levar. Quando uma expressão preposicionada completar um verbo e expressar uma circunstância, seja ela de tempo, lugar, modo, ele vai ser um advérbio. Ao parlamento é uma locução adverbial de que, gente? De lugar, é ao parlamento. Ou as ruas, locução adverbial de lugar. Professor, posso chamar isso aqui de locução? Não. Posso chamar isso aqui de adjunto adverbial de lugar? Pode, na sintaxe. A gente está trabalhando morfologia. Isso aqui é uma locução adverbial de lugar. Advérbio, morfologia, adverbial lá na sintaxe. Ok? Copiou, gente? Vai lá, copia. Copia para que a gente possa continuar a nossa aula. Copiou, né? Ótimo. Então vamos lá. Estas são as duas blusas cujas as cores estão desbotadas. Eu tenho esta, que é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. São é o meu verbo. Esta é adjetivo, tá, gente? Só esqueci, porque ele aponta para a blusa. Eu tenho o verbo, eu tenho as, que aponta para a blusa, que é um artigo definido. Blusa é um substantivo comum. Cujas é um pronome relativo, tá bom? Pronome relativo também tem o onde, o qual, o quanto. A gente vai ver bem isso lá nas orações adjetivas, mesmo porque você já conhece alguns dos pronomes relativos, não é verdade? É sim. Cujas as cores. Nós temos um problema aqui que você precisa aprender para banca e decã. O pronome relativo cuja, que é variável também para cuja, recusa, tá bom? Repreende o uso de um artigo à sua frente. Então, quando eu coloquei a frase cujas as, você pode cortar, deixa o a aí, mas você faz um corte e coloca, faz a observação. Rejeita artigo. Rejeita artigo. Ok? Esse as rejeita, aliás, o cuja, que é um pronome relativo, rejeita o artigo. Cores é o meu substantivo. Estão é o meu verbo. E desbotadas é o meu adjetivo. É o adjetivo que se refere à palavra cores. É um adjetivo de estado, não é verdade? O rapaz do centro entrou num estabelecimento, mas não o vi. Eu tenho o aqui, que é um artigo. Rapaz é o meu substantivo. O do, você aprendeu aqui que eu tenho uma contração, que é de mais o. Eu tenho aqui uma preposição, mais um artigo, que é uma contração, coloquei contração, e tenho a palavra centro, que é um substantivo. Você também lembrou que do centro, preposição mais substantivo, geralmente formam uma locução. Essa locução se refere a quem, candidato? A rapaz. Se refere a um substantivo. Ora, se uma locução se refere a um substantivo, ela só poderá ser o que, gente? Locução adjetiva. Entrou é o meu verbo. O num é uma contração permitida pela gramática, viu? A gente tem costume de negar o num, bichinho, tadinho dele, né, gente? Que é feinho, num. Dum, que é de mais um, é uma expressão totalmente lícita na nossa língua. É a junção de em mais o artigo indefinido um. Veja que eu tenho aqui um artigo definido um, que muitas vezes algumas pessoas podem pensar, Vitor,
Esse aqui é um artigo ou é um numeral? Gente, os gramáticos não têm isso de forma clara, né? Eles dizem que quando for sinônimo de indefinição, qualquer, sendo sinônimo de qualquer, ele vai ser um artigo indefinido. Por exemplo, comprei um sofá. Esse sofá é um sofá qualquer. Não disse se é de 3, 4 lugares, se é roxo, se é bege, se é preto. O sinônimo de qualquer é artigo. Ou pode simbolizar uma unidade sendo um numeral. Comprei um sofá, apenas um. Veja que pode ser as duas coisas. Pascoal Segala nos ensina que quando ele se apoiar em outros numerais dentro de um contexto, aí ele vai ser um numeral. Tipo, comprei um sofá, 2 mesas, aí sim nós temos um numeral. O que vai diferenciar se é numeral ou se é artigo é apenas o contexto, tá bom? Estabelecimento é o meu substantivo. Lembrou que preposição mais substantivo geralmente é uma locução, nesse caso é uma locução adverbial porque completa um verbo, locução adverbial de lugar. O mas, você aprendeu na aula de coesão por conectores, que aqui é uma conjunção adversativa. Não é um advérbio de negação. O é um artigo. Opa! Um artigo. Lembra para mim, gente, qual é a função de um artigo? Apontar para um substantivo. Ele está apontando para um substantivo. Aqui é um verbo? Não, ele não aponta para um substantivo. Aqui eu tenho um verbo. Esse gente, é um pronome. Por que, Vitor, é um pronome? Sempre que o ou o a, pronomes oblíquos átomos, representarem pessoas, eles serão pronomes. Veja como representa. Mas não o vi. Esse o é anafórico, esse o retoma rapaz, tá bom? Retoma a palavra rapaz. Logo, ele retoma uma pessoa. Eu tenho aqui um pronome oblíquo átono que exerce a função de substantivo. Pronome oblíquo átono, substantivo. O a para o feminino, por aí vai. Não confunde com artigo. Cláudia. Nós temos aqui Cláudia, que é um substantivo, tá bom? Aqui eu tenho uma preposição ou uma conjunção, vai depender do caso. Nesse caso aqui é uma palavra denotativa de inclusão. Palavra denotativa de inclusão. Antes eles eram advérbios, tá, gente? Aí alguns gramáticos que não têm o que fazer chamam de palavra denotativa. Você pode colocar advérbio de inclusão também, tá bom? Também fez, que é o meu verbo. Um gesto obsceno. Gente, esse é um numeral ou é um artigo? Fez qualquer gesto obsceno, que pode ser um dedo, isso, pode ser qualquer um desses gestos obscenos. É sinônimo de qualquer. Mas também pode ter sido só um deles, não fez vários, fez apenas um. Então, como está uma indefinição, quem vai escolher sou eu. Ele fez um qualquer, um gesto obsceno qualquer. Vou chamar isso aqui de artigo indefinido. Gesto é o meu substantivo. Obsceno é o meu adjetivo. Ele está caracterizando o gesto, não foi um gesto de boas-vindas, né? De legal, vitória, foi um gesto obsceno. Esse para é uma preposição. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por. Você sabe que outro é um pronome indefinido, a gente já falou sobre isso. Pronome indefinido, nesse caso, ele é adjetivo por estar ao lado do seu referente. E atendente é o meu substantivo. Tá bom? Isso aqui não é uma locução não, tá, gente? Para outro atendente. Isso aqui,
apesar de completar o verbo fazer, quem faz algo para alguém, isso aqui lá na sintaxe é um objeto indireto. Isso aqui não apresenta circunstância nenhuma para ser um advérbio não, tá? Para ser uma locução adverbial, ele teria que ter uma circunstância, que a gente vai falar sobre a circunstância dos advérbios na próxima aula. A moça é o que eu te falei. O a, nós temos um artigo definido. Moça é o meu substantivo. É o meu verbo. Não estou esquecendo nada não, né? Ah, gente, isso aqui é muito massa. O que, essa junção do o que, essa dupla sertaneja aqui, o mais a palavra que, costuma dar bastante trabalho nas provas IDECAN. Aliás, em qualquer outra prova. Sempre que o "o" for seguido da palavra que, você tem que fazer uns testes para verificar quais são as classes gramaticais dele. Quando o "o" der para trocar por o aquele, aquela ou aquilo, e esse que der para trocar por o qual, nós temos uma sequência de pronome demonstrativo mais pronome relativo. Vamos fazer um teste? Veja. A moça é aquilo o qual te falei. Mais uma vez. A moça é aquilo o qual te falei. Se couber a troca por aquilo o qual te falei, eu tenho aqui um pronome demonstrativo. E aqui eu vou ter um pronome o que, gente? Relativo. O te vai ser outro pronome e o falei vai ser um verbo. Tudo bem? Fizemos uma revisão geral aqui sobre o pana, sobre os elementos que os circundam. Agora, eu vou pedir que você, candidato, faça essa atividade aí em casa, tá bom? Eu vou corrigir essa atividade junto com vocês na aula agora. A gente vai fazer junto. E depois que você terminar essa atividade, essa correção comigo, você vai fazer as questões de concurso da banca e DECAM para ver se você aprendeu alguma coisa. Então, façam a atividade agora, pare o vídeo, faça e volte para o vídeo para corrigir junto comigo, porque agora a gente vai para o computador responder a essa atividade. Bora lá? Na primeira questão, nós temos: escreva a classe morfológica das palavras grifadas abaixo. O a é um artigo porque aponta para a palavra bronquite, que é um substantivo. Então, eu tenho aqui um artigo. É uma espécie, é um tipo, é uma espécie de inflamação. Não disse qual é a inflamação, disse apenas que é uma espécie qualquer. Eu vejo esse uma também como artigo. Vou colocar aqui na frente, artigo. E uma das principais, principal, caracteriza a palavra passagem, se refere a ela. Vamos dar um nome de adjetivo, estado, qualidade ou caracterização. Eu tenho um adjetivo. Coloquei aqui adjetivo, beleza? Os também é um artigo porque aponta para pulmões, que é um substantivo. Artigo. Primeira questão bastante fácil. Vamos para B. As cãibras, as é um artigo porque aponta para o substantivo cãibra. Contração muscular. Muscular caracteriza o tipo de contração. É no músculo, ou seja, muscular. Eu tenho um adjetivo. E física também é um adjetivo, porque caracteriza a palavra atividade, o substantivo atividade. Vitamina de banana de banana com aveia. Uma banana. Ó, o uma aqui se apoia no numeral 2 e no fracionário meia. Portanto, aqui eu tenho um artigo, desculpa, um numeral, agora aqui vai ser um numeral cardinal. Depois eu tenho outro numeral cardinal e outro numeral fracionário. Numeral fracionário. Representa uma fração.
Na letra D, esta doença, esta é um pronome demonstrativo. Demonstrativo. Deixa eu ver aqui. Esta é um pronome demonstrativo adjetivo, porque está ao lado. É desconfortante o quê? A doença, a dor de garganta é desconfortante. Eu também tenho aqui um adjetivo. E isso é um pronome anafórico, né? Um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo substantivo. Ele não está ao lado de nenhum outro substantivo. Veja que o período começa aqui. Ele é um pronome substantivo porque substitui um substantivo anterior. Ela própria me puxou. Ela, eu tenho um pronome do caso reto. Própria, própria, semelhante, tal, mesma, mesmo, são todos pronome demonstrativo. No caso, adjetivo, porque está ao lado do seu referente, que é ela. Adjetivo. Pronome demonstrativo adjetivo. Me é um pronome oblíquo. Ele é átono, mi, ti, si, u, ali, é. Ele é átono. Amarelo claro, nós temos um adjetivo composto, né? Não é simples, é composto porque ele tem dois radicais, amarelo e mais a palavra clara. Amarelo que é um substantivo, amarela que é um adjetivo e clara é adjetivo. Minha, nós temos um pronome possessivo adjetivo, está ao lado do seu referente que é gola. E verde-limão, nós temos outro adjetivo que é composto, porque tem dois radicais. Na letra F, eu tenho eu me acho muito lindo. Olha aí, menino. Eu tenho um pronome que é reto. O me, pronome oblíquo átono. Já falei sobre ele. E lindo é um adjetivo, né? Se refere à palavra eu. O muito intensifica, o lindo aqui seria um advérbio muito, tá bom? Beleza. Na segunda, está pedindo para classificar todos os elementos. Aqui é você mesmo. Vamos fazer aqui com as, que é um artigo, está apontando para o substantivo filhas. Então, eu tenho um artigo definido. Minhas, eu tenho um pronome possessivo. 3, eu tenho um numeral cardinal. Filhas é o meu substantivo núcleo. São, eu tenho um verbo de ligação. E lindas é um adjetivo. Tudo bem? Estão acertando aí? Espero que sim. Vamos para a letra B, que diz o seguinte. Ninguém sabe esta pergunta dificílima. Então, eu tenho ninguém, que é um pronome indefinido substantivo. Ele não está ao lado de nenhum referente. Ele é o próprio substantivo. Sabe é o meu verbo. Esta é um pronome demonstrativo. Esta, pronome demonstrativo. Pergunta é um substantivo. E dificílima é um adjetivo. Na letra C, eu tenho alguém, que é um pronome indefinido adjetivo, está ao lado do seu... Aliás, é um substantivo, ele não está ao lado de nenhum outro. Substantivo. Comeu é o meu verbo. A é o meu artigo. Minha, pronome possessivo adjetivo. Todos os possessivos são adjetivos, gente. Não, não são todos. Então, a maioria deles. Meia é o numeral fracionário. Numeral F, de fração. Maçã é o meu adjetivo. E nova é o meu adjetivo. Pera, maçã é substantivo, perdão, viu? Substantivo. E nova é o meu adjetivo, beleza? Belezinha.
Na letra D, o que a gente está colocando aqui? Na letra D, para classificar o nós. Nós é um pronome reto, né? Pronome reto. Ele é substantivo porque ele está sozinho, viu, gente? Eu tenho um verbo. As é um artigo. Nós respondemos as tais perguntas idiotas. O as se referindo à pergunta. Eu tenho um artigo definido. Tais é um pronome demonstrativo. Tais, semelhante. Pergunta é um substantivo. E idiotas é a qualificação das perguntas. Eu tenho um adjetivo. Na terceira, está pedindo que você ordene as frases na ordem. A terceira. Meu Deus do céu, já tem resposta aqui? Deixa eu ver como é que tá aqui, gente. Pelo amor de Cristo, eu já tenho a resposta. Ah, não, tá pedindo para você... Tá certo. Aí os parênteses, agora que eu vi. Gente, ó, quem não comprou a apostila, bora comprar, viu? Aqui é para você organizar nessa ordem aí. Ah, então fica assim. Ordenar. Vamos colocar o artigo primeiro? Então, eu tenho os meus dois... É dois, é? É. Dois cremes faciais, né? Artigo, pronome, numeral cardinal, substantivo, adjetivo derivado de face, né? Facial, face. Depois, estão, que é o verbo. Estão sobre a mesa. Estão sobre a mesa. Ponto. É isso. Essa é a minha resposta. Na letra B, tá pedindo o quê? Menino, questão chata, né? Tá pedindo para fazer o quê? Colocar o artigo. Artigo possessivo mais substantivo. Então, meu Deus do céu. As suas... tem que ser as minhas. Não, as suas. Jesus. Que questão da boba, que questão chata. Mas eu vou colocar aqui. Tô procurando, viu, gente? Calma aí. Eu acho que foi a calça que sujou as duas blusas brancas. Não foi? A calça verde clara é que suja a branca, né? Branca não suja. Então, eu vou colocar a minha calça verde escura. Artigo, a minha calça verde escura. Adjetivo composto, né? Pronto. Sujou é manchou. Manchou as... Verbo, artigo, pronome possessivo. As suas... Aí eu tenho um numeral cardinal. Suas duas... Suas duas blusas branquinhas. Não é isso? As suas duas blusas branquinhas. É isso, né, gente? Artigo, pronome possessivo, substantivo calça, adjetivo composto verde escura, manchou as, beleza, artigo, suas, pronome possessivo, duas, numeral cardinal, blusa, substantivo, adjetivo primitivo, diminutivo, exatamente. Vamos para a próxima. Vários de seringas eu comprei, hospitalares milhões. Milhões de seringa.
Então vamos colocar eu, que é o pronome reto. Depois eu tenho o verbo comprei. Pronome indefinido, vários. É vários, né? Tá pedindo pronome indefinido. Mais. Aqui faltou um mais, né? Ó. Mais. Pronome definido, vários. Aí quer o numeral cardinal. Vai lá para milhões, né? Vários milhões de seringas hospitalares. Adjetivo derivado de substantivo, Então, pronome reto eu, verbo comprei, vários pronome indefinido, numeral cardinal não. Pronome indefinido vários, milhões, numeral cardinal, preposição de seringa substantivo, adjetivo derivado de hospital, né? Hospitalar é adjetivo que deriva de hospital, que é um substantivo. Menino, tem quantas questões como essa? Pelo amor de Deus. É só até essa. Graças a Deus. Vou prestar atenção no sentido. Todo o menina lembrou o processo semestral a mesma. Então, ele quer que comece com um artigo. A mesma tá junta, mas pronome demonstrativo. Então, a mesma menina. A mesma menina, a artigo, pronome demonstrativo, mesma menina, substantivo mais verbo. Lembrou. Depois do verbo eu tenho um pronome indefinido. Todo o processo semestral. Todo o processo semestral. Vamos ver se está certo. Artigo as, mesmo pronome demonstrativo, menina substantivo, lembrou verbo, pronome indefinido todo, artigo o, processo substantivo, adjetivo derivado, né? Semestral, adjetivo que deriva do substantivo semestre. Tá certinho. Vamos para a última, que é a letra E, que diz: pronome demonstrativo, enfrentou quem? Aquela moça. Aquela moça. Quem enfrentou. Pronome demonstrativo, não é interrogativo, não. O pronome interrogativo fica no final. Então é o aquela mesmo. Aquela, mais substantivo moça. Aquela moça bonita, que é adjetivo, né? Enfrentou quem? Enfrentou quem? Interrogação. Demonstrativo, aquela moça substantivo, adjetivo primitivo, bonito, né? Que não deriva de nenhuma outra. Verbo enfrentou, quem? Pronome interrogativo, de boa. Vamos para a quarta, que diz o seguinte: observe o texto abaixo, aparentemente ofensivo, mas se trata de um texto irônico, crítico de relações tóxicas às quais se deve evitar e denunciar. Minha doce insônia. Minha doce inimiga, minha amarga companheira, minha odiada amiga, como sempre uma fiel escudeira. Quisera eu amarrar-te, trancar-te num porão, amordaçar-te por lá para você jamais voltar. Você está me envelhecendo, tirando o meu sossego por meio de ti, ouço um estrondoso desassossego. Aparentemente está falando de uma pessoa, só que é uma personificação, minha doce insônia. Aqui você percebe que ele queria amarrar, amordaçar, é a insônia, mas existe uma ironia, um contexto que na verdade era uma pessoa. A ironia bate daí. Não está pedindo para que a gente leia o sentido, está sim pedindo para classificar. Vamos lá? Minha doce insônia. Minha, eu tenho um pronome possessivo, doce é um substantivo e insônia é um adjetivo. Simples assim. É bom que a gente classifique uma frase dentro de um contexto. Minha, pronome possessivo. Amarga é o adjetivo, que caracteriza, no caso, companheira. E companheira é o meu substantivo. Uma fiel escudeira. Eu acredito que aqui seja um artigo. Fiel, adjetivo.
e escudeira. A escudeira é um substantivo. O adjetivo fiel se refere à escudeira. Depende do contexto, porque escudeira também pode ser adjetivo, mas nesse caso ele é substantivo. Quisera, eu tenho o meu verbo. Eu é um pronome reto. Amarrar é um verbo. Ti é um pronome oblíquo átono, né? Trancar. Oxe, gente, esse meu teclado aqui é terrível. Trancar é outro verbo. Ti, outro pronome oblíquo. Num, aqui eu tenho uma contração de quê, gente? Da preposição de mais artigo 1. E porão é um substantivo. Lembrando que os dois juntos, trancar onde? Num porão, aqui eu tenho uma locução adverbial de lugar, tá bom? Beleza? Você é um pronome de tratamento. Está é o meu verbo. Me, pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono. Você está envelhecendo. Envelhecendo eu tenho um verbo no gerúndio. Verbo. Tirando é outro verbo. Tirando-me é outro pronome, o me é um pronome. Meu, outro pronome de ordem possessiva. E sossego é o sossego. Sossegado é adjetivo. Sossego é substantivo. Ouço um estrondoso desassossego. Ouço, eu tenho o meu verbo. Eu tenho o meu artigo. Estrondoso, um adjetivo, né? E desassossego é o desassossego, é um substantivo. Quinta questão perguntou o seguinte. A palavra é o meu domínio sobre tudo. O a é um artigo, todas estão certas. Palavra é um substantivo, todas estão certas. É um verbo. Portanto, eu já tiro letra B. Então, verbo, verbo, verbo. Agora vamos aqui. Meu é um pronome, já tira a opção que diz que é uma preposição. Ficamos com A e D. Vamos aqui, vamos tentar a letra A. Pronome meu, domínio substantivo, sobre preposição, o artigo e mundo substantivo. Exatamente. Aqui está dizendo que domínio seria adjetivo e não é. É letra A, o gabarito da quinta. Sexta questão diz o seguinte. Aquela que tem confiança nos outros não lhe... Está pedindo a ordem dos elementos grifados, né? Eu tenho um pronome demonstrativo, todas estão certas. A confiança é um substantivo, portanto, tira a opção B que diz que é um adjetivo. Outros é um pronome indefinido, tira a letra A que diz que é uma preposição. Lhes é um pronome oblíquo átono, ele é átono, ele não é tônico. Então, eu tenho gabarito letra D de dado. Agora é hora de você responder as questões da própria IDECAM. Vamos ver o que surtiu de efeito aqui nessa aula de hoje. Então, são 10 questões, você confere o gabarito no final da aula e boa sorte, gente. Tchau, tchau. Até mais.